Bom dia, senhores. Hoje nós vamos falar sobre o módulo de documentos. Então nós vamos acessar aqui o sistema efetivo, menu qualidade, opção documentação. Vou aqui inserir um novo documento. A primeira coisa, o primeiro campo que nós vamos ver aqui vai ser o código de documento. Esse código de documento ele foi desenvolvido pelos consultores para auxiliar na nomenclatura do documento. Então, por exemplo, eu teria formulário, eu poderia chamar de form ou FR, eu poderia ter um manual, poderia chamar de MAN, um procedimento, um PROC ou um PR, uma instrução de trabalho, de T. Então isso é comum para quando a pessoa ler o nome do documento, ela identificar que tipo de documento é aquele, ok? Então esse cadastro de código de documento, ele vai ser feito lá no cadastro básico código de documento. Aqui nós já temos ele cadastrado tudo direitinho. Então vamos entender aqui, vamos usar como exemplo um formulário, ok? Vou ter o código do formulário e aqui eu vou ter uma numeração sequencial 001, 002, 003, 00 e assim por diante. É uma forma só de eu identificar a quantidade de formulários que existe na minha empresa, ok? Então eu vou enxergar ali Form 007, eu sei que esse é o 7º formulário que existe dentro da minha empresa. Então é só uma informação a mais para facilitar o contador. Revisão. Se você está inserindo um documento, o sistema reclamou aqui, informando, no meu caso, que eu já tenho um formulário 007, e aí ele sugeriu o próximo número, 0045, ok? Se eu quiser, eu posso passar o mouse aqui em cima da letrinha I, e ele já vai me dar o próximo número. Eu posso clicar e ele já automaticamente vai me falar qual que é o próximo número, eu não preciso ter isso memorizado, ok? Então o sistema vai te auxiliar nesse ponto aqui. Na revisão, se você está criando um documento novo, se você está inserindo ele, ele provavelmente vai ter revisão 00. Se esse documento ele já existe, o sistema efetivo ele chegou depois que sua empresa já tinha desenvolvido vários procedimentos, formulários, instruções, você pode ter um documento que tem uma revisão já, por exemplo, número 3, ok? Sem problema nenhum. O sistema vai permitir a inserção do documento nessa versão 3. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque depois que eu inseri esse documento na revisão e informei que a revisão é 3, o sistema ele só vai deixar eu ir de 3 para 4, de 4 para 5, só de maneira sequencial. Você não vai conseguir mais saltar para frente um número ou voltar a retroceder um número, ok? Então, na inserção, veja com atenção a revisão que você vai informar. Se for um documento novo, 00, se o documento já existir e já tiver revisão, você informa o número ali da revisão, ok? O segundo passo, eu vou ter aqui o nome do documento, ok? Procedimento de contratação de funcionário, ok? Nome aqui, eu vou lançar o nome. Aqui eu vou ter duas opções. Eu posso anexar diretamente um documento, ok? Lembrando do limite de 10 megas. Ou eu posso adicionar o documento original e pedir que o sistema faça a conversão para mim em um arquivo PDF. Então, nós estamos recomendando deixar, por exemplo, aqui o arquivo Word guardado dentro do sistema
E para visualização dos demais funcionários, eu vou pedir que o sistema converta em um arquivo PDF. Então a gente vai ter duas opções. Ou nós podemos lançar diretamente no sistema o arquivo PDF, sem problema nenhum, ou nós podemos deixar também armazenado o arquivo Word original e pedir que o sistema faça a conversão para mim. Então, no sistema vão ficar dois documentos, o original em Word, que eu posso posteriormente editar, e para visualização, para consulta, vai ficar o documento PDF, ok? Aqui dentro do sistema efetivo, ele vai ter já um conversor de Word para PDF. Essa conversão, raramente, ela pode gerar uma falha. A gente percebeu que essa falha ela pode acontecer, às vezes, numa imagem, num rodapé ou cabeçalho, o documento, às vezes ele tem uma dificuldade da conversão. Se isso acontecer, sem problema nenhum, se você já tiver esse arquivo PDF convertido, você pode aqui escolher a opção PDF específico e anexar também aquele documento PDF. Ok? Então vai ficar o Word original mais o PDF já convertido, que você já sabe que ele está perfeitamente adequado. Aqui nós também temos a flexibilidade de, por exemplo, você estar trabalhando um link externo. O que seria esse link externo? Existe um documento que está lá numa ferramenta, no Dropbox, ou no Google Drive, ou no OneDrive, né, no Google Docs, Dropbox ou OneDrive, né? São as ferramentas aí mais conhecidas no mercado. Então, essa ferramenta ela gera um link e quando você clicar, o sistema vai até essa ferramenta, pega o documento e exibe para o seu funcionário. Então, nós também temos essa opção, ok? Então, eu vou vir aqui, inserir. E o próximo passo vai ser o processo. O que seria esse processo? Esse processo seria uma forma de eu organizar esses documentos. Então, eu vou ter documentos, por exemplo, administrativos, documentos financeiros, e aí lá na tela inicial, quando eu for pesquisar esse documento, vai ficar fácil para mim encontrá-los. Então, eu vou poder pesquisar pelo código, pelo nome ou pela área de processo. Vou definir aqui um responsável por aquele documento. O responsável pelo documento, ele sempre vai ter acesso total ao documento. Ele que vai fazer a revisão do documento, ele que vai fazer toda a coordenação desse documento. O sistema ele vai pesquisar pelo nome ou vai pesquisar também pela palavra-chave. Então essa palavra-chave seria um sinônimo. Então vamos imaginar um procedimento de análise de um hemograma. Né? Então, hemograma é um nome técnico, na prática a gente chama de exame de sangue. Então, aqui no nome fica hemograma e na palavra-chave eu posso colocar aqui exame de sangue. E quando eu for pesquisar dentro do sistema efetivo, ele vai pesquisar tanto em um campo quanto no outro. Quando eu gerar uma revisão, o que eu alterei? Então eu vou informar aqui de uma maneira bem sucinta, tá? O que eu alterei e o porquê que eu alterei, a justificativa, ok? Essa data inicial do documento é a data da versão 0. Você informou uma vez, ela não vai mudar. E aí a cada mudança eu vou colocando a data da versão atual daquele documento. E aí, essa sim eu vou mudando. No efetivo, você pode ou não utilizar essa data de alerta. Então, vamos supor que você, dentro da sua empresa, achou que seria interessante, uma vez ao ano, o responsável verificar se aquele documento, se ele precisa de uma revisão. Então, o sistema já dá um alerta, olha, dá uma verificada, uma revisada naquele documento, ver se já está na hora de gerar uma revisão, ok? E aí, pessoal, muito cuidado. Aqui no efetivo, nós vamos ter duas situações, tá? Eu posso lançar o documento como ativo diretamente,
ou eu posso colocar ele em aprovação. Em aprovação é como se fosse um rascunho, ok? Por que eu vou colocar ele em aprovação? Porque eu vou chegar e posso construir aqui um fluxo de aprovação para aquele documento. Eu vou pedir ao José Paulo que verifique aquele documento, que ele revise aquele documento, e depois eu vou pedir ao Luciano para que o Luciano também aprove aquele documento, ok? Então, na tela inicial, vai aparecer um alerta para o José Paulo, falando assim: prezado José Paulo, existe um documento para sua aprovação. Vão ter dois botões: sim, concordo, não concordo. Não concordo, por quê? Esse comentário de não concordo, ele vai vir para cá. E automaticamente vai um e-mail de reprovação para o responsável, ok? Na tela inicial vai aparecer amarelo para o José Paulo e vai aparecer cinza para o Luciano. Então o Luciano ele vai saber que ele está dentro do fluxo daquele documento, mas que ainda não é o momento dele aprovar aquele documento, porque a aprovação ela vai acontecer de uma maneira sequencial. Então, depois que o José Paulo, que vai estar aparecendo amarelo para ele der um ok, sim, concordo, vai ficar verde e aí vai ficar amarelo para o Luciano, identificando que é o momento do Luciano. O Luciano vai clicar sim, concordo, e aquele documento ele vai mudar de status de em aprovação para ativo, ok? E aí, pessoal, a gente precisa ter... Isso é muito simples, mas as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. Vamos lá. Se um documento ele está em aprovação, se ele está em processo de aprovação, significa que ele não é válido. Ele não está, ele é um rascunho ainda. Ele não foi aprovado. Se esse documento não foi aprovado, vai ficar um cadeado na tela de pesquisa. Tá? Por quê? Porque ele ainda está em aprovação. Ah, não, mas eu gostaria de ver alguma coisa. Não, você não pode ver, ninguém pode ver. Só depois que o fluxo terminar ou o fluxo for reprovado. Então, enquanto o fluxo não tiver finalizado de uma forma ou de outra, ninguém pode ter acesso, porque esse documento está em aprovação. Eu não posso exibir esse documento para as pessoas. Isso é uma questão básica de integridade, ok? Então, documento em aprovação cadeado. Ah, mas esse documento eu não sei com quem que está, quem é que está pendente de aprovação. Sem problema nenhum. Ó. Aqui em relatório, documentos, eu tenho aqui, ó, documentos pendentes de aprovação, que você pode fazer uma consulta e verificar com quem que isso está pendente. Ah, se está pendente com o José Paulo, aqui nesse relatório eu vou saber, eu falo assim: José Paulo, olha só, tem um documento para você, por favor, ou você aprova ou você reprova ele, porque o prazo já passou, eu preciso dar o devido encaminhamento para ele. Ok? É claro que o sistema efetivo, a gente vai ter esse fluxo de aprovação, mas na hora que você está elaborando o documento, é muito mais eficaz você fazer isso numa reunião, você fazer isso junto com a equipe, tá? Então aquele documento, ele de maneira geral, ele já está consensuado. Eu não vou ficar aqui dentro do sistema discutindo um ponto, vai, aprova, reprova. A gente não acha que isso seja interessante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou sentar com a pessoa pessoalmente, eu faço um bom trabalho, é mais eficaz esse trabalho na reunião, e posteriormente eu chego e coloco dentro do fluxo para uma revisão final e um ok final, né? Porque ali eu vou ter a evidência que passou pelas pessoas que participaram, tudo direitinho. O próximo ponto que faz uma grande diferença, a gente tem notado aí que esse é um grande diferencial nosso e que agrega muito valor, isso daí dá uma agilidade boa, é a lista de divulgação.
Nesta lista de divulgação, ela vai ter dois efeitos, né? Eu vou falar aqui que o setor administrativo que comanda este documento. Então, a partir do momento que eu coloquei para o setor administrativo, o sistema já foi lá no cadastro dos usuários e viu que quem faz parte do setor administrativo? O Mauro Leonardo. Então, quando eu salvar esse documento, o sistema já vai notificar o Leonardo e o Mauro que aquele documento foi inserido e ou revisado. Então, o Mauro vai acessar o sistema, vai ler aquele documento, vai ter um alerta na tela inicial, documento para conhecimento, e quando ele ler aquele documento, vai ficar na data que ele leu aquele documento. Então, a gente vai ter o controle aqui da leitura daquele documento. Então, isso é bem legal, né? Isso vai ser feito de maneira automática. Então, aqui vai ter três opções: pendente, automático, que foi lido pela tela inicial, ou se a pessoa não tem acesso ao computador, você pode treiná-la e vir aqui manualmente dar baixa daquela pendente, ok? Então aqui nós vamos ter também um relatório, pessoas pendentes de leitura. Então as pessoas que são, vamos dizer assim, do chão de fábrica, que elas não trabalham com acesso ao computador, né, o acesso àquele documento de maneira digital, sem problema, você pode gerar aqui automaticamente uma lista de pendência e até aquele setor, inclusive com espaço para assinatura, se vocês fizerem questão, e executar aquele treinamento baseado nesse documento, e aqui vocês vão fazer a devida baixa daquela capacitação em cima desse documento, ok? Então, aqui eu vou ter setor, acesso total, e eu poderia estar colocando aqui um acesso restrito a um outro setor, ok? Então, essas pessoas aqui, elas vão poder só visualizar o PDF. Então, o acesso total, elas podem editar, né, revisando o documento, e elas podem até mesmo excluir aquele documento, tá? Então aqui nós vamos ter dois efeitos. O primeiro efeito é da notificação. Quem é que tem que ler aquele documento, qual documento que tem que ler, tá? E isso vai ser fantástico. Imagina um funcionário novo entrando dentro da sua empresa, você não vai precisar se preocupar mais. Por quê? A partir do momento que você define que aquele novo funcionário vai trabalhar no setor técnico, o sistema ele vai verificar todos os documentos quais ele deve ler. Então vai listar ali, por exemplo, 38 documentos que aquele novo funcionário tem que ler, e aí vai ficar fácil saber as tarefas e os processos que ele está envolvido. Um outro ponto que vai acontecer é, a partir do momento que eu fiz essa divulgação do documento, eu também posso fazer ele também vai fazer uma restrição, né? Então, se a pessoa é de um determinado setor e que ela não precisa ter acesso àquele documento, o sistema já vai bloquear com devido cadeado, ok? Ponto de divulgação. O que seria um ponto de divulgação? Em determinadas empresas, infelizmente, você ainda precisa de ter o documento impresso em algum local. Vou ter aquele documento na mesa da recepção, eu vou ter aquele documento que vai ficar guardado no armário da área de produção. Então aqui eu catalogo esses pontos de distribuição, porque no caso de uma revisão, eu vou ali saber quantas cópias eu tenho que tirar e aonde que eu vou fazer a substituição. Okay? Então, aqui nós podemos também fazer um relacionamento entre os documentos. O que seria esse relacionamento? É a referência que acontece dentro de um e de outro documento, ok? E aí o sistema ele vai alertar. No caso, se a gente excluir
um documento, ele vai falar, olha, existe uma referência a um outro. Ou se no caso eu for revisar, ele também vai alertar, olha, existe a referência a um outro, vai lá e verifica se isso não vai atrapalhar de alguma forma, ok? Aqui eu vou ter os registros, né? Então o que seria esse registro? Eu posso ter um documento que na verdade ele é um formulário. E esse formulário, quando eu imprimir esse formulário e eu fizer o preenchimento desse formulário, né, com a caneta, esse formulário ele vai se tornar um registro. E esse registro, eu vou falar que sim, que gera um registro, e aí é importante que eu defina o armazenamento, aonde ele é armazenado. Olha, ele é armazenado dentro de uma caixa, de papelão no armário da contabilidade. Como que eu protejo ele? Olha, ele está escaneado e também esse documento escaneado é enviado uma cópia para o escritório de contabilidade externo. Como eu recupero ele? Ele está organizado ele está organizado por data e por mês. Então cada caixa tem um mês. Retenção. Por quanto tempo você vai guardar aquele registro? Vou guardar por 5 anos, por 1 ano. Disposição. Depois de 5 anos, o que você vai fazer com aquele documento? Tá? Você vai fragmentar ele, você vai incinerar ele, você vai jogar no lixo, né? Ou você vai enviar para uma empresa especializada de depósito de documentos. Então aqui você informa essa disposição. Por quê? Porque este documento ele automaticamente vai compor a tabela de registros e na informação do registro ele vai se somar aos itens de documento. Por que isso? Porque eu posso ter registros que não são documentos controlados. Exemplo, boletos, notas fiscais. Eles são registros da sua empresa e eles sendo registros da sua empresa, você também é importante que você defina o armazenamento, a proteção, a recuperação, a retenção e disposição. Ok? Mas eles não são documentos, vamos dizer assim, controlados da sua empresa, porque esses documentos controlados você gerou, você que criou eles. E os registros ali que são controlados, eles foram gerados por uma outra empresa ou instituição. Ok? Então essa é a diferença entre documentos e registros. Então eu vou ter documentos que geram registros e eu vou ter registros que vão ser somados a essa tabela de registros. Aqui eu vou ter também todo o histórico das revisões anteriores, vão ficar arquivados aqui. E aí a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado do seguinte, no momento que eu for gerar uma revisão, eu vou entrar no registro para editar, como se eu estivesse editando o registro, e eu vou clicar aqui no botão revisar, ok? Eu não, no caso de revisão de um documento que já existem, por favor, não usem a opção inserir um novo. Não usem. Por quê? Porque eu tenho que editar esta revisão atual, solicitar uma nova para que o sistema vincule a revisão 00 a esta nova revisão, que será a revisão 001. Tá? Então aqui eu vou falar sim, quero revisar, e ele vai me perguntar se eu quero reaproveitar os mesmos dados da versão anterior. Eu quero
aplicar o mesmo fluxo de aprovação, eu quero aplicar a mesma lista de divulgação e etc. Então eu posso selecionar os itens desejados aqui, ok? Ou não, eu posso começar a gerar uma nova revisão e refazer isso manualmente, ok? Vai ficar ao seu critério. Pessoal, um ponto aqui que pode estar acontecendo, que eventualmente as pessoas também ligam para nós, mas a pessoa não está conseguindo acessar um determinado documento. Então, por que ela não está conseguindo acessar o documento? Ou ela não é responsável pelo documento, ou ela não está na lista de divulgação, então ela é do setor financeiro e está querendo acessar um documento que está disponibilizado apenas para o setor técnico, ela não vai conseguir, ok? Ah, não, mas ela tem que acessar? Ok, sem problema, vem aqui e adiciona um setor financeiro, tá? Ou a gente não recomenda, mas é possível também adicionar uma exceção aqui, apenas aquela pessoa, tá? Por que a gente não recomenda adicionar pessoas e sim adicionar setor? Porque adicionando setor, a manutenção vai ser muito mais fácil. O setor está definido, o setor está correto, mas mesmo assim a pessoa não consegue acessar. Por quê? Vai lá no cadastro de usuário e verifica na aba movimentação qual a última movimentação dela. Essa informação da movimentação, ela define qual é o setor que a pessoa trabalha. Então, é desta forma que o sistema vai observar se ele deve ou não dar a devida permissão para ela. Se não tiver feita nenhuma lista de divulgação específica, o sistema vai verificar o perfil de acesso. Se aquele perfil de acesso que a pessoa tem dá o devido privilégio dele acessar aquele documento. Uma outra coisa que é interessante que a gente mostre como essa pesquisa de documento ela é feita, né? Então, aqui na própria tela inicial, nós vamos ter aqui a possibilidade de pesquisar os documentos diretamente. Então, para as pessoas mais simples, você não precisaria estar definindo, dando permissão para elas acessar aquele módulo, né? A gente pode pura e simplesmente, ela tendo acesso ao sistema na tela inicial, aqui já vai ser visualizada, ela pode visualizar os documentos. Além de visualizar os documentos, o sistema vai ter uma memória aqui dos 10 últimos documentos pesquisados. Então, quando eu acessar aqui amanhã, já vai ser exibido para mim esses 10 últimos documentos, não vou precisar nem selecionar, pesquisar nova, ok? E aí, lembrando, além dessa opção de pesquisar, eu vou ter uma outra caixa dessa, um outro painel desse, aonde eu vou ter os documentos para conhecimento e eu vou ter também os documentos para aprovação. Então, nós temos essas 3 informações aí que elas são bastante interessantes e bastante interativas, ok? Em caso de dúvidas ou dificuldades, a nossa equipe do suporte vai estar aqui para lhes atender. Muito obrigado.